Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E sim, finalmente chegou a hora do nosso Sincerão da Galera, onde eu vou reagir aos comentários de vocês do último SmackDown, dos 2 dias do SummerSlam e do último Monday Night Raw. Se você quiser saber se o seu comentário apareceu no vídeo e a minha reação a ele, assista esse vídeo do começo ao fim. Foram 35 comentários selecionados, alguns comentários foram de pessoas repetidas, mas eu tentei dar a maior chance para maior número de pessoas. Então, se você quiser saber se você apareceu e você quiser saber a minha reação ao seu comentário, assista esse vídeo do começo ao fim. Eu tenho certeza que você vai estar curioso para saber o que eu pensei realmente desses últimos 4 dias de luta livre. Mas antes, não deixe de sentar o dedo no like para ajudar o nosso vídeo. Quando você faz isso, você faz com que o nosso vídeo seja distribuído para cada vez mais pessoas. A gente conta com a comunidade para que a gente possa continuar sendo elevado e alavancado no YouTube. Só depende de vocês, beleza? Clica aqui embaixo, não morde não, é de graça, leva 0,8 segundos, como diz o Diogo, e você vai estar sempre ajudando a gente, beleza? Vamos que vamos começar falando do SmackDown. O nosso queridíssimo Rodrigo vai fazer o seguinte comentário. A gente sabe que shows pré-pay-per-view costumam ser bem comedidos, para não correr risco de nada acontecer com os lutadores e lutadoras. Mas que SmackDown sem graça, viu? Carmelo nada, Rick Saints nada, Kiana James nada, dentre outros nomes do SmackDown de fato. Mas o que importa mesmo é hoje e amanhã. Ele estava falando do SummerSlam. Olha, existe um problema na WWE hoje que é a má alocação de recursos, má alocação de lutadores. E isso se agrava com o fato do SmackDown ter caído de 3 para 2 horas, o que significa que eles têm 1 hora a menos disponível para apresentar talentos na frente das câmeras. Isso acabou forçando a WWE a tirar alguns lutadores que eles não estavam usando muito e levá-los para o main event, que acabou ficando um show mais bufadinho. O main event hoje, que é aquele show meio sem graça, com lutas rápidas, que passa no canal da WWE sempre às quintas-feiras à noite, acabou ficando um show mais interessante porque eles começaram a botar essa galera aí. Então nós tivemos recentemente Carmelo Hayes e Rick Saints lutando no main event, Kiana James andou lutando no main event, e temos outros lutadores que não estão aparecendo, que estão sempre lá. A Ivy Nile, por exemplo, é uma que sempre está lutando no main event. Você sempre pode contar de ver a Ivy Nile no main event. Então, assim, por um lado, é muito ruim. Por quê? Porque são lutadores muito bons que poderiam estar sendo melhor aproveitados. O Rick Saints, por exemplo, eu desde o começo achei que não foi uma boa ideia subir com ele. Porque eu já não estava vendo muito caminho para ele no main roster. Mas a Kiana James estava sendo bem aproveitada ali no mid-card, agora já foi para o espaço. E o Carmelo Hayes também já está indo para o buraco. A Julia também está indo para esse buraco aqui, a gente já vai comentar sobre ela. Então, assim, é uma pena a gente ver essa situação, tá? Realmente são lutadores muito talentosos. O Rick Saints, quando luta com um lutador bom, ele sempre faz luta muito boa. Kiana James estava melhorando e melhorando muito no ringue. Então, é uma pena a gente ver essa situação do jeito que está se apresentando, tá? Então, vamos ver como é que vai ser o futuro do SmackDown, como é que vai ser o futuro desses lutadores, se de repente agora pós SummerSlam eles vão ter novas oportunidades. O primeiro SmackDown pós SummerSlam é agora, né, daqui a 2 dias, então vamos aguardar para ver se essa rapaziada aí vai aparecer ou se a WWE vai acabar dando lugar para outros lutadores. Bom, vamos falar agora da Julia, né, tadinha da Julia. Chegou no SmackDown, tomou um piau de 2 minutos da Lash Legend. O Vinícius vai falar o seguinte: tiozão, concordo com você sobre a Julia, mas o que adianta a WWE por ela na Leather Match, sendo que a WWE não tem planos para ela? Provavelmente ela não teria aquele destaque na luta, como não está tendo. Antes alguém que a WWE possa dar liberdade ir do que ela. Bom, eu não entendi muito bem o final do seu comentário, Vinícius, mas o que eu posso dizer é o seguinte: a Julia, ela poderia ter aproveitado a oportunidade para brilhar. Tá? A luta de escadas é uma luta em que você pode destacar alguns talentos, fazendo com que eles tenham uma participação legal, se esborrachando do alto da escada, tomando bumps na escada, para ser elevados. E a verdade é que a Lash Legend, por exemplo, que venceu a luta, não teve esse destaque na Ladder Match. Já a Julia poderia ter tido. Você quer um exemplo de uma pessoa que se destacou muito numa Ladder Match há 2 anos atrás? Chelsea Green. Chelsea Green. A gente já vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Quando ela toma aquele bump nas mesas, no Money in the Bank há 2 anos atrás, quando a Tiffany Stratton empurra ela, aquilo fez a estrela da Chelsea Green.
E muita gente começou a olhar para ela de uma forma diferente a partir daquele momento. Ela que era uma lutadora de comédia, que fazia de tudo para poder aparecer na frente das câmeras, foi para até em lata de lixo, enfiar a cara dela no bolo e tudo mais, ela sempre esteve disposta e disponível para estar na frente das câmeras. E naquele dia, a WWE deu uma oportunidade para ela e ela fez a estrela dela. Ela mostrou que, além de ser uma lutadora de comédia, também era uma lutadora que estava disposta a entregar o seu próprio corpo para que ela pudesse brilhar e apresentar um entretenimento para a gente. E foi a partir dali que a gente começou a ver a Chelsea Green diferente, a estrela dela começou a crescer até acontecer o que aconteceu nesse último domingo. Então, eu acho que a Julia poderia sim ter tido uma possibilidade melhor, até porque até o ano passado a WWE estava pensando em botar ela como campeã mundial, e no caso da Lash Legend eu particularmente eu acho muito cedo. Então, fica aí a pena na situação da Julia não ter sido aproveitada para esta luta. Agora o Matheus Alves vai fazer um comentário interessante já falando sobre a Lash Legend, né? Ele vai dizer o seguinte: o Oba dando squash em todo mundo, vocês gostam, amam, falam que o Oba é demais. Agora a Lash dando squash é ruim? Que fase? Tudo bem que é ruim para Julia, mas não é sobre a Julia. Essa luta foi muito mais para reforçar a Lash como uma força na divisão feminina. Matheus, eu vou ter que discordar completamente de você. Eu acho que o grande problema não foi o squash da Lash Legend. Tanto é que ela tem feito lutas na divisão feminina, tem feito outras lutas com outras lutadoras, e eu não tinha tido problema nenhum. Não tenho problema com ela fazendo squash. O meu problema é exatamente contra quem ela fez o squash. Ninguém tá aqui criticando a Lash, ninguém tá aqui falando, a Lash é isso e aquilo. Apesar de que eu posso achar que a Lash Legend é limitada, mas você teria um argumento. A Lash Legend é limitada, o Obafemi está limitado. Eu sei que o Obafemi é muito melhor. Pelas lutas que eu vi da Lash na NXT, ela não é essas coisas, tá? Agora, independente disso, o fato é que o motivo pelo qual a Lash Legend, o resultado da luta e o squash da Lash foi tão criticado, não foi por causa da Lash, foi por causa da Julia. Porque se a Lash tivesse squashado a Kiana James, se tivesse squashado a Ivy Nile, se tivesse squashado uma Roxane Perez, a Roxane, a WWE teria criticado, o pessoal teria que dar uma criticada. Mas assim, uma lutadora que não tá aparecendo muito, e a WWE desse uma chance, e ela aparecesse pra poder lutar com a Lash e tomasse um piau, não teria tido o nível de críticas que a WWE fez, que o público fez, porque a Julia foi destruída. O ponto todo é, as críticas não foram porque a Lash squashou. As críticas foram porque a Julia foi squashada. Eu acho que esse que é o ponto. Entendeu? Então a Lash ela tá entrando de gaiato nessa história. Novamente, as críticas não são Lash squashou, que droga. Não, não é isso. As críticas são Julia foi squashada, que droga. Beleza? Bom, vamos seguir em frente. O Glauber vai chegar e vai falar sobre o Haku, que é aquele manager que apareceu ali junto com o Tamatonga e o Talatonga, né? Se a gente se lembrar, a luta entre os War Raiders e o Damian Priest e o Arthur Wolf terminou em dupla desclassificação. E aí o Tamatonga e o Talatonga vieram pro ringue, estraçalharam eles, e o Haku, que havia encontrado eles, o Haku, um lutador lendário da WWE, que é pai verdadeiro do Tamatonga e pai adotivo do Talatonga, veio pro ringue e ficou ali junto deles. A gente não sabe se ele vai aparecer como manager em tempo integral. A gente vai ter que continuar vendo. Mas é interessante ver o Haku aparecendo. Eu, particularmente, gosto da ideia da volta dos managers à luta livre. Em especial na WWE. A WWE esqueceu um pouco essas coisas de manager e focou só no Paul Heyman, né? Depois ali a Kiana James tentou entrar com essa historinha, tal. Mas assim, manager mesmo, que não luta, a gente só tinha o Paul Heyman. Agora, parece que a gente tem ali o Haku, o Little Yari andou aparecendo recentemente. Cara, se o lutador precisa de um bumpzinho, se o cara não fala direito e a WWE precisa aumentar um pouquinho a mística do cara, eu não vejo problema nenhum de trazer manager. Então, eu fico feliz porque a WWE arranjou ali uma história pros antigos MFTs, colocando o Haku aí para poder ajudar. Agora, se vai ser em tempo integral ou se foi só para dar essa moral agora e depois ele vai sumir, a gente não sabe, tá? Vamos aguardar para ver.
E essa história do Tamatonga e do Talatonga é bem interessante. Uma coisa que eu queria destacar, você que ficou pensando aí, poxa, eu queria ter aparecido no vídeo do tiozão. Ninguém falou sobre essa luta do Damian Priest e do R-Truth contra os War Raiders. Pelo menos eu não vi, tá? E um comentário que eu teria reagido seria, poxa vida, que droga, a WWE vendeu uma luta título por título para no final terminar em dupla desclassificação. Eu acho que eles poderiam ter, por exemplo, dado o título pro Damian Priest e pro R-Truth e fazer eles fazerem umas duas defesinhas dos dois títulos lá no México. Por que não? O próprio Damian Priest falou que ele iria para lá. Será que o R-Truth não pode, não quer ir pro México? Se esse é o caso, então, poxa, dava o título pro Raw Raiders por um tempinho, porque os Raw Raiders já mostraram que eles estavam dispostos a ir pro México. E seria legal ver os campeões de duplas da WWE estando lá no México. Eu acho que daria um cartaz legal para AAA. Mas a WWE saiu pela tangente e adotou o caminho mais fácil da dupla desclassificação. Sinceramente, foi uma das coisas que afetou a nota desse show. Porque eu tava meio hypado de saber, poxa, quem é que vai ganhar os dois títulos para poder defender isso lá no México? Eu tava intrigado com isso. E a WWE saiu pela tangente e fez a gente perder tempo com essa feud. Essa que é a verdade, a gente perdeu tempo com essa feud porque não teve um final. E não parece que vai ter final, não. Vamos aguardar esse próximo SmackDown aí para ver se vai ter alguma coisa. Agora vamos entrar no SummerSlam e tem muita coisa pra gente falar do SummerSlam. O Hitaciro fez uma listinha aqui bem interessante, né? Eu vou comentar rapidinho. Assim como Cody Rhodes terminou a sua história na WrestleMania 40, muitas histórias terminaram no SummerSlam. A história do Nick Aldis como potencial lutador, a história da Chelsea Green como desacreditada, a história de queda e redenção do Chad Gable e o excelente reinado do Penta, a história da Liv Morgan não defendendo o título, a história do Baron Corbin sendo mal utilizado na WWE, eu acho. A história das belas juntas ao mesmo tempo no ringue, tá sério o negócio, viu? A história do Kevin Owens longe do ringue, a história do Finn como potencial campeão mundial. A história dos dinheiros humanos do Danhausen e do bom uso do Dominique ao norte da fronteira. O épico em 3 atos entre Obafemi e Brock Lesnar. E, claro, a história da SHIELD. Eu acho que o Hitaciro sintetizou bem a temática desse show. Realmente, esse SummerSlam, inclusive, eu acho que ele marcou uma virada de chave na WWE, uma mudança de rota muito mais clara do que a WrestleMania. A WrestleMania, a impressão que deu é que foi um monte de fio de jogada, um monte de luta que parecia que ia ser, na verdade, uma sequência, que a gente iria ver essas lutas acontecendo mais pra frente, e um monte de história que acabou ficando com aquele gosto ruim na boca porque as lutas tiveram 7 ou 8 minutos de duração. No SummerSlam, a gente teve boas histórias, nós tivemos algumas não tão legais, mas que foram cobertas por outras boas às vezes. E as lutas, por mais que não tenham sido grandes clássicos de 20, 25 minutos, na sua maioria elas tiveram ali entre 11 e 13 minutos, eu acho que essas lutas tiveram um tempo legal que permitiram que a história no ringue fosse contada. Então é por isso que realmente o SummerSlam, ele é, sem sombra de dúvida, o melhor PLE, foi o melhor PLE da WWE esse ano, e assim, não tem próximo, tá? A única coisa que chega perto não é da WWE, é da AAA, que foi o Noite de los Grandes com a luta lá de 6 estrelas dos grandes americanos. Fora isso, os melhores PLEs que a gente teve ali foi nota 8, nota 7,5. Eu acho que a WrestleMania Noite 2 eu posso ter dado nota 9 por causa do main event e tal. Mas o restante deixou muito a desejar, né? Porque assim, você vê um Royal Rumble, um Elimination Chamber, cara, tu espera um show nota 9, 9,5, 10. E a gente tava dando assim, pô, nota 7, 7,5, 8, né? Aqui no canal. Né? Aqui no nosso canal, nota 7 é uma nota baixa para um PLE, é uma nota de show semanal, né? Então, realmente foi muito triste a gente ver algumas situações esse ano, né? Alguns shows assim que, poxa, podia ter sido melhor, tal. E aí o SummerSlam meio que deu uma, sabe? Parece que a gente deu uma respirada mais profunda, assim, a gente falou, caramba, agora eu acho que vai, né? Vamos esperar para ver se essa virada de chave é permanente ou se foi apenas um lapso momentâneo de sanidade na WWE para a draga continuar acontecendo. Pelo menos o Monday Night Raw mostrou que a coisa está caminhando bem. Agora vamos com o Leonardo Lira, que vai fazer um comentário sobre a primeira luta do SummerSlam, Liv Morgan e a oh meu Deus, e a Io Sky. E um outro detalhe, ninguém comentou sobre Io Sky, propriamente dito, muita gente falando sobre Liv Morgan.
E ele disse o seguinte: geral fala da Liv, mas essa mulher toma uns bumps medonhos. E quando os comentaristas falaram a primeira defesa de título, ela não ia perder, ainda mais levando em consideração o 50-50. O que eu posso dizer, Leonardo, é que desde que a Io Sky desafiou a Liv Morgan pelo título no Night of Champions, a gente já desconfiou que a Liv Morgan ia ganhar o título, ia manter o título no SummerSlam. E aí, essa é uma das pequenas críticas que às vezes a gente tem que fazer com a WWE. É aquela sensação de que às vezes eles estão jogando tempo fora com histórias que são previsíveis, tá? Não foram todos os casos na WrestleMania, longe disso. Até porque o que aconteceu no dia, 2 dias depois, no Monday Night Raw, meio que deu uma resetada nisso. Mas é triste ver a Io Sky, que poderia, e é uma das melhores, se não for a melhor lutadora no ringue no mundo hoje, poderia estar sendo devidamente valorizada e utilizada pela companhia, e na verdade ela foi usada para ser bucha de canhão na história da Liv Morgan. Né? Então, assim, a gente vai ter que ver o que a WWE vai fazer com a Io Sky, se vai manter no Monday Night Raw, se vai jogar ela pro SmackDown para rivalizar com a Rhea Ripley. Eu até tô apostando nisso. E se isso acontecer, eu vou ficar mega feliz, porque eu compro Rhea Ripley e Io Sky lutando de novo. Eu já disse isso, eu acho que essas duas têm que fazer um main event de um show grande, porque é uma rivalidade antológica na luta livre feminina na WWE. Entendeu? Então, a gente vai ter que ver o que a WWE vai fazer com a Io. É uma pena ver o que aconteceu. Mas que o resultado dessa luta estava previsível, estava. Dito isso, a luta foi muito boa, eu dei 4 estrelas e 25, tempo certo, 13 minutos, então da luta em si, a gente não pode reclamar. Da luta em si, a gente não pode reclamar, do desempenho da Liv Morgan, a gente não pode reclamar, ela lutou muito bem, tomou uns bumps bem legais, o grande problema é o resultado que a gente já sabia de antemão qual seria. Agora, o Teles vai fazer um comentário sobre o Solo Sikoa. Tiveram muitos comentários do Solo Sikoa, foi até difícil escolher um melhor ou um pior, mas como ele falou um pouquinho sobre o LA Knight também, acabou que o comentário dele foi escolhido, tá? E o Teles ele vai dizer o seguinte: tiozão, a WWE tem que deixar o Solo face. Tá muito divertido e todo mundo tá gostando. E dar um título pra ele. O cara tá muito hypado. Por mim, a WWE tinha que dar o título do campeão ausente pro Solo. Não pode fazer igual fizeram com o LA Knight. Deixa um hype dele passar. A WWE precisa acreditar no Solo. Chegar no Raw e apontar o dedo na cara do Roman e falar: já que eu venci os seus cachorrinhos samoanos, eu quero uma oportunidade pelo título. Bom, Teles, eu gostei do seu fantasy booking. Só tem um problema. O Solo Sikoa é do SmackDown. A gente se esquece disso, né? Porque ele acabou se embreando nessa rivalidade. Mas o Solo Sikoa está alocado no SmackDown. Não que não pudesse haver uma troca, mas ele está alocado no SmackDown. Eu, particularmente, não sei o que vai acontecer. Eu gosto da ideia do Solo Sikoa rivalizando com os Usos e com o Jacob Fatu. Inclusive, ele deu uma entrevista pro Pete Rosenberg logo depois da luta dele no SummerSlam. Ele ainda estava com a roupa da luta. E ele falou: cara, eu tô me divertindo muito, assim, poxa, eu tô sendo pago pra sacanear meus irmãos, né? E o Pete falou: pô, cara, tua estrela disparou quando tu fez o piu-piu-pau, né? E ele falou, e ele reconhece, ele disse que nas sessões de fotos que ele teve no SummerSlam, todo mundo vinha pra ele falando piu-piu-pau, entendeu? Assim, jogou a estrela do cara nos altos. Então, eu acho que a WWE não vai tornar o Solo Sikoa Rio agora. Eu acho que eles vão aproveitar esse nascimento orgânico de uma nova estrela e vão espremer essa laranja até não poder mais, tá? Então, eu acho que o Solo Sikoa Face tá e vai ficar, tá? Ele vai ficar na WWE por um tempo e a gente vai poder se divertir com isso. Agora, o que isso significa a longo prazo? Bom, ele pode subir para o main event lá no SmackDown? Pode. Ele pode fazer uma field pelo Campeonato dos Estados Unidos como face, sacaneando o Baron Corbin? Pode. Ele pode ganhar um Money in the Bank? Pode. Inclusive, o nome dele, lá no começo do ano, muita gente falava que o Solo Sikoa era um dos favoritos para o Money in the Bank. Tá? Então, muita coisa pode acontecer com o Solo. Então a gente vai ter que aguardar para ver. Eu só espero que não desperdicem ele e joguem ele
pro main event, assim como tem feito no SmackDown com vários outros lutadores. Eu acho que não vai acontecer, não. Ainda mais porque o Solo Sikoa é samoano, né? Aí samoano tem as costas quentes, a Tamina estava contratada até ontem lá no main roster. Então, eu acho que ele tá bem. Já com relação ao LA Knight, o que a gente pode falar, né? A gente vai falar do que aconteceu do Monday Night Raw daqui a pouquinho. Jubileu falando sobre LA Knight, né? Ainda lá no SummerSlam. Ele diz o seguinte: muita gente diz que essa storyline do LA Knight com a Bloodline vai acabar com ele ganhando Money in the Bank. Talvez essa até seja a ideia no começo, mas espero que com esse engajamento com o público, o Solo acabe se tornando Money in the Bank. Seria perfeito para papel. E como o Money in the Bank acontecendo em setembro, o Money in the Bank vai acontecer em outubro. O Solo pode virar campeão somente após a WrestleMania, o que seria o tempo para o público se acostumar com a ideia dele com o título. Vamos lá, o Solo Sikoa e o LA Knight são dois dos nomes que podem ganhar essa maleta. Aliás, as duas maletas do Money in the Bank esse ano estão bem complicadas de favoritos. Eu diria que a maleta do feminino tá apontando mais para Roxanne Perez ou para Jacy Jayne. Eu acho que ainda pode acontecer. Inclusive teve gente hoje no chat da NXT que falou isso. Uns insiders falaram Roxanne Perez ou Jacy Jayne. A Jacy Jayne faria sentido porque a WWE estava preparando uma luta para o SummerSlam entre a Rhea Ripley e a Jacy Jayne. Então, o que pode acontecer aqui é a Jacy Jayne ganhar a maleta e aí ela fazer o cash-in na Rhea Ripley depois da Chelsea Green perder o título para ela. Apesar de que eu não tô muito certo que isso vai acontecer não, tá? Pode até acontecer um outro cenário, lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que a gente precisa entender que existe uma grande possibilidade de esse hype gigantesco do Solo Sikoa fazer com que ele acabe levando o Money in the Bank. E se isso acontecer, vai ser brilhante, porque ele pode ficar atormentando tanto o Roman Reigns quanto o campeão do SmackDown, seja o Cody Rhodes, seja o CM Punk, ou seja outro lutador, por meses a fio. E ninguém vai se incomodar com isso. Às vezes a pessoa fica muito naquela, o cara tá demorando demais pra fazer o cash-in do Money in the Bank, não sei o quê. Cara, o Solo Sikoa, engraçadinho desse jeito, balançando a maleta na cara dos campeões, seria brilhante. Na cara do Roman, então, e ele correndo pra cima, ou correndo da Bloodline e tudo mais, a Bloodline querendo ir pra cima dele pra impedir o cash-in, não sei o quê. Cara, tem muita história aqui. Então, eu acredito sim que pode acontecer do Solo Sikoa se tornar um novo Money in the Bank, para desespero daqueles que não gostam dos samoanos sequestrando o topo do Monday Night Raw. Agora vamos falar sobre Nick Aldis, né? Nick Aldis que perdeu, mas ganhou na sua luta contra o Gunther, né? Ele perdeu do Gunther, mas ele ganhou o respeito do público, ganhou o respeito de todo mundo. E aí o Luciano César fez um comentário sobre ele. Boa tarde, tio. Quem assistiu a entrevista do Nick Aldis no Chris Van Vliet sabe o quanto ele mereceu esse momento. Ele fez muito bonito. Que bom que a WWE não transformou em um squash. Vi que ele foi reintegrado ao cargo de General Manager novamente, mas com certeza deixou aquele gostinho de quero mais. Gostaria de ver ele no ringue mais algumas vezes. A reação tanto da plateia quanto da internet foi muito positiva. Olha, Luciano, o Nick Aldis talvez fosse o segredo mais bem guardado da WWE. No sentido de que ela sempre teve um diamante bruto ali nas mãos para lapidar em uma grande estrela da luta livre da companhia. O Nick Aldis ele começou lá no final da década de 2000 no cenário independente. Logo depois ele foi para a TNA, foi campeão mundial na TNA. Depois ele saiu da TNA, foi para a NWA, foi a face da nova NWA, campeão da NWA. E aí, quando ele foi contratado para a WWE, misteriosamente colocaram ele de General Manager. Nessa conversa com o Chris Van Vliet, deu para entender mais ou menos o porquê. O Nick Aldis tem muitos problemas de lesão. E quando foi indagado se ele voltaria aos rings, ele falou, olha, vai depender de algumas circunstâncias. Do público, da direção e da minha saúde. Ele deu a entender que ele tem umas questões crônicas de saúde que poderiam se agravar muito se ele lutasse. E aí a gente precisa entender isso, porque, por exemplo, quando a gente vê a situação do Undertaker, que deu uma entrevista para o mesmo Chris Van Vliet esta semana, e disse que tem dias que quando ele levanta, ele tem que ver se as partes do corpo dele estão funcionando, e ele fala assim, pô, essa aqui hoje está funcionando, essa aqui não tá, você vê o nível de dano
na saúde, no físico que esses caras tomam. Então, esses caras chegam numa idade avançada tudo destruído, acabado, aniquilado. Então, quando a gente percebe isso, a gente pensa, cara, de repente o Nick Aldis trocou o seu bem-estar futuro na vida para uma carreira cômoda como General Manager do SmackDown, e a WWE aceitou isso. Então, se esse for o caso, cara, eu nem quero que o Nick Aldis lute, porque eu acho que o melhor é ele se preservar. Ele, como General Manager, é ótimo, entendeu? E se ele fizer ali uma luta, outra luta, como você disse, pra mim tá perfeito. Agora, que eu gostaria que ele voltasse definitivamente, eu gostaria, porque ele é muito bom. Ele mostrou isso nessa luta com o Gunther. Teve gente até dizendo que ele carregou o Gunther na luta, e eu tendo a acreditar, porque realmente ele mandou muito bem. Foi ele que voou da terceira corda várias vezes e tudo mais. Então, realmente eu tô com aqueles que disseram que o Nick Aldis brilhou nesse SummerSlam. Agora o Rick vai fazer um comentáriozinho aí sobre as Bella Twins. Ih, rapaz, olha o problema, ó. Se for a lesão da Brie, essa heel turn das Bellas pra rivalizar com a Paige, provavelmente a AJ Lee foi pro espaço. Pois é. A gente viu a luta, né, da Feral Influence com a Paige, a Brie e a Nikki. E a gente sentiu muito quando a gente viu que a Brie se lesionou no ombro. Ela deu informações depois da luta, saiu notícia, ela mesma revelou que ela quebrou a escápula, né? E que são 2 meses para curar, segundo ela, tá? Ela falou a couple of months, né? Então, a couple, um par de meses, são 2 meses. Se fosse clavícula, a parada teria sido muito mais séria, tá? Aí para 6 meses, a 9 meses, ia ter que meter pino aqui, ia ser uma desgraça. Como é a escápula, eu tendo a acreditar que a cura pode ser relativamente rápida. E isso permitiria, sim, que a Brie Bella voltasse aos rings para rivalizar com a Paige e com a AJ Lee. O que eu acho que vai acontecer? A WWE ela deve fazer, basicamente, o que algumas pessoas comentaram também nos comentários da Paige fazer uma feud com a Nikki Bella. Então, a Paige e a Nikki vão fazer uma feud ali por um tempinho. Provavelmente vai ser assim, uma semana tem um ataque nos bastidores, na outra semana fala um monte, na terceira semana chama pra briga, na quarta semana tem uma luta. Aí acaba roubado, vão fazer mais 3 semanas de história, no segundo mês a Brie volta, ajuda a Nikki Bella a vencer. Nisso, numa semana que elas estiverem atacando a Paige, pode voltar a AJ Lee, ou pode vir outra pessoa, a gente não sabe quem, tá? Mas eu acho que pelo menos essa vai ser a sequência da história. E por que eu acho que eles vão fazer isso? Porque existe esse sonho das Bella Twins de ganharem o título de duplas da WWE. É o título que é o principal motivo pelo qual a Brie Bella voltou a lutar. Tá? A Nikki Bella voltou porque ela queria mostrar pra filha. A Brie Bella voltou porque ela queria que as irmãs fossem campeãs duplas. Então, eu acho que elas vão fazer de tudo para ter essa oportunidade. Segundo a própria Nikki, Nikki Bella, se aposenta ano que vem. E eu acredito que a Brie também vai junto. Então, se eu tivesse que chutar, elas vão fazer de tudo para construir uma história para que no ano que vem elas sejam campeãs de duplas, e se elas vão ganhar o título na WrestleMania e se aposentar, ou se elas vão ganhar o título antes e perder na WrestleMania levando alguém, a gente tem que ver como é que seria. Eu construiria com a Brie e a Nikki ganhando o título antes, talvez no Royal Rumble, rivalizando com alguma dupla para levar essa dupla na WrestleMania, e aí elas perdem na WrestleMania, entregam o título, passam a tocha e vão embora. Eu acho que esse é o caminho ideal para elas. Vamos ver se é isso que vai acontecer, se a saúde delas vai permitir, ou se quando a Brie Bella voltar, a Nikki Bella vai arranjar um problema também, vai acabar se contundindo de novo. Agora, comentários sobre Cody Rhodes e CM Punk. Cara, é impressionante, assim, o estado dissociativo da minha percepção pra luta pra maioria das pessoas dos comentários. Assim, a quantidade de feedbacks negativos da luta do Cody e do Punk foi absurda. Sendo que, cara, eu fui em outras pessoas, outros criadores, principalmente na gringa, galera que assiste a luta livre há mais tempo, galera que assiste desde a minha época tal. Cara, eu só vi comentários positivos sobre essa luta. No sentido de que foi uma luta old school, que foi uma luta que teve um tempo bem trabalhado, que teve uma psicologia envolvida nela e tudo mais. Só que aqui no canal, muitas críticas em relação à luta. E aí eu trouxe 2 comentários a respeito dessa luta em si,
envolvendo o Cody Rhodes, né? Porque muita gente também critica o Cody pela sua participação no ringue. O Rafael disse o seguinte: a luta do Cody e do Punk foi muito ruim. Só 10% de luta boa. Mas não vou criticar ele. O parceiro de luta não ajudou. Isso aí, aqui a impressão que dá é que o Rafael ele tá criticando o Punk, né? Parceiro de luta não ajudou. Contra o Sami e o Roman foi muito melhor. E ali não teve gente chamando de cansado, né? Aí, aqui, aí eu já fiquei na dúvida se ele tá falando do... Eu acho que ele tá falando do Corey, né? Fiquei na dúvida. Mas o Moderno ele já fala do Punk. E aí ele vai dizer o seguinte: chamaram sim. Dá pra criticar o personagem do Corey, mas ele no ringue não dá. O cara fez lutão com todo mundo, apenas contra o Punk cansado e com o Cena por ideia do Cena, que não. Não dá pra culpar o Corey. Não dá. Vamos lá. Pra começo de conversa, eu não culpo ninguém, porque eu achei a luta boa. Posso não ter achado uma luta 5 estrelas, mas eu achei a luta boa. Eu dei 4 estrelas pra luta, muita gente deu 0, 1, 2. Eu me lembro até hoje do chat, né? Teve muita gente que deu nota parecida com a minha, mas muita gente deu 0, deu 1, deu 2. E eu fico imaginando o porquê disso, tá? Assim, eu particularmente tenho algumas teorias. Não quero acusar ninguém não, tá? Se não é referente aos comentários de vocês, né, Rafael, o Rice Moderno, não é isso, tá? Eu acho que hoje em dia, muito em função da AEW, muito em função da Lucha Livre, que a gente tem um acesso maior ao conteúdo da Lucha Livre, né, vendo AAA, no Piratão o pessoal vê CMLL, vê as lutas japonesas com maior frequência. A gente tem visto uma transformação, pelo menos assim, um acesso maior e um holofote maior sobre o estilo de luta mais acelerado, que é do cenário independente, que está sendo muito popularizado pela AEW. Então, quando você tem uma luta que não tem a quantidade de spots por minuto que, por exemplo, uma luta da AEW tem, ou uma luta menos acelerada, mas com uma dinâmica de tempo de spot por minuto, isso acaba fazendo com que as pessoas critiquem a luta. É claro que isso não é válido para qualquer luta. Por exemplo, a luta do Seth Rollins e do Roman Reigns teve uma quantidade de spots por minuto semelhante, mas ela foi muito mais elogiada por motivos que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a percepção que eu tenho é que a luta foi criticada, principalmente no Brasil, porque a galera simplesmente não está acostumada com os velhos tempos, em que esse tipo de luta mais metódico, com mais alvos nos membros dos lutadores, né? O Corey atacando o joelho do CM Punk, o CM Punk atacando o ombro do Cody Rhodes. Esse tipo de luta a gente não vê mais muito hoje em dia. Então, como o pessoal está mais acostumado com mais lutas dinâmicas ou lutas um pouco mais cinematográficas, como foi o caso de Seth Rollins e Roman Reigns, o pessoal critica, tá? Essa é uma percepção minha. E aí tem gente que fala que é por conta da geração TikTok, do pessoal que quer ver, em vez de ver uma luta com uma boa história, uma boa psicologia, prefere ver uma luta com 30 spots tiktokizados, né? Alguma coisa assim. Eu tendo a crer um pouco nisso, mas eu também acho que pode ter um rancinho aqui, porque também já tem uma galera que tem um ranço com o CM Punk, porque fala que ele cansa muito nas lutas, e realmente ele cansa, mas na minha opinião ele ainda consegue ter boas lutas no ringue. Mas a galera não curte. E do outro lado nós temos uma persona que no Brasil simplesmente não engaja, que é o Cody Rhodes. Você junta uma coisa com a outra, é um barril de pólvora, e aí todo mundo critica. Mas eu vou ficar com eu vou ficar com o moderno aqui, no sentido de que dos dois, o Cody Rhodes claramente teve mais dinâmica de ringue do que o Punk. Ele se apresentou melhor. Pode-se até dizer que ele carregou a luta. Não sei se chega tanto. Mas que não dá para criticar o Cody pela dinâmica da luta, com certeza não. Porque provavelmente o timing da luta foi realmente adaptado para a possibilidade do CM Punk de acompanhar. Tá? É isso. Lembrando que na luta do CM Punk com o Roman Reigns na WrestleMania foi notão, né? Então, vocês vejam como que lá naquela luta também foi uma luta mais metódica, que teve uma quantidade de spots por minuto não tão grande, mas que não teve as críticas que essa luta aqui teve, tá? Beleza. Vamos seguir em frente, vamos falar sobre a noite 2 do SummerSlam agora. Para começar, vamos com o Lord Aizir,
vai falar sobre Obafemi. Que muita... Aliás, é noite 1 ainda, né? Falei noite 2, mas não. É o main event da noite 1, né? Foi Obafemi e Brock Lesnar. E aí, o Lord Aizir, ele fez um comentário sobre o infame spot do Obafemi. Ele disse o seguinte: eu só tinha raiva do booking do Obafemi, mas depois da palhaçada com o finisher do meu Gold na madeira, agora eu real sou hater. Se tiver Corey e Oba, eu torço pelo Corey. Tá insuportável isso já. Bom, nós temos algumas questões aqui que a gente precisa listar. Muita gente não gostou do spot do Obafemi tomando o Tombstone Piledriver do Brock Lesnar na madeira, porque tem o Brock Lesnar como um dos seus favoritos. O próprio Lord Aizir confessou que o GOAT dele, o maior de todos os tempos, segundo ele, é o Brock. Então, se você tem alguém chutando do finisher do seu favorito, ainda mais com a cabeça dele batendo na madeira, isso vai fazer você ter uma percepção ruim da coisa. Um detalhe importante é que eu cometi um erro no vídeo resumo do SummerSlam. Eu havia comentado que havia tido um spot semelhante, na verdade igual, entre o Undertaker e o Brock Lesnar no Hell in a Cell de 2015, aonde eu falei que o Undertaker deu um Tombstone Piledriver no Brock Lesnar na madeira, o Brock chutou, depois a luta continuou, o Undertaker pegou o Brock Lesnar no Hell's Gate, o Brock mandou o dedo do meio e apagou, e o Undertaker venceu. E o pessoal notou corretamente, e aí eu fui traído por uma pessoa no chat que falou essa sequência, eu não fui conferir depois a informação, porque eu não tive tempo, de que na verdade foram duas lutas diferentes aqui. A primeira luta, que foi a luta em que o Brock Lesnar apagou, mandando o dedo médio para o Brock Lesnar, para o Undertaker, foi no SummerSlam de 2015. Tá? Foi essa luta em que o Brock Lesnar apaga para o Hell's Gate, mandando o dedo médio na cara do Undertaker. No Hell in a Cell, a luta termina com uma vitória do Brock, aonde o Undertaker dá o Piledriver no Brock, o Brock capota, chuta do Piledriver, ele vende o golpe melhor, e aí a luta continua, o Brock dá um low blow, um chute baixo no Undertaker, acertando as joias da coroa dele, e depois termina a luta com um F5. Tá? Então, o que a gente precisa entender aqui? Eu acho que eu já falei isso no vídeo resumo e eu repito. Toda a história foi construída para que o Brock Lesnar passasse a tocha para o Obafemi. E a fala depois claramente foi nesse sentido. E eu entendo que o que o Brock fez, e entendam, o Brock nunca teria autorizado esse spot se ele nunca teria feito esse spot se ele não tivesse autorizado, tá? E possivelmente ele até indicou esse spot, porque o Undertaker meio que passou a tocha para o Brock Lesnar quando esse spot aconteceu em 2015. E agora o Brock fez o mesmo com o Obafemi. Aí você acrescenta o que aconteceu nesta segunda-feira. Quando? Na verdade, nessa segunda-feira não, nessa terça-feira. Porque na segunda-feira, no Monday Night Raw, teve um vídeo tributo do Brock Lesnar. Quando foi na terça-feira de tarde, saiu a notícia de que a foto do Brock Lesnar foi para a seção Alumni do site. E aí, quando foi de tarde, o Brock Lesnar veio a público no Pat McAfee Show e disse que ele estava aposentado. De vez. Pelo menos até segunda ordem, porque se os árabes chegarem com 100 milhões de dólares na mão dele, ele luta. Mas, se ele realmente estiver aposentado, isso tudo indica que o que a gente tem que fazer aqui não é criticar o fato do Obafemi ter chutado com um golpe na madeira. É a gente elogiar o Brock Lesnar para se permitir parecer fraco desse jeito. Não parecer fraco, mas ele percebeu o seguinte: cara, eu vou sair fazendo esse cara ser um monstro. Um monstro. O próximo grande cara, o próximo grande coisa, the next big thing. O que a gente vai ter agora é ver como vai ser a construção do Obafemi. Teve gente falando, e assim, muita gente nos comentários vieram replicar o comentário do Zezo, que no canal dele disse que o Obafemi era uma bomba e que a WWE ia ter que lidar com essa bomba no futuro. Pois bem, parece que a WWE já lidou com isso na segunda-feira. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu acho que é precipitado fazer qualquer tipo de juízo de valor, qualquer tipo de julgamento em relação ao Obafemi,
considerando o passado que ele teve na NXT, que a gente sabe que ele tem condições de ter lutas maiores, e considerando que agora que ele está construído como lutador, a gente vai ver ele sendo colocado em outras histórias. Vamos ter um pouquinho de paciência, ver como é que vai ser essa construção, para a gente ver o que vai acontecer. A WWE teve de 2002 até 2004 e depois de 2012 até 2026 do Brock Lesnar para poder construir toda essa história. Eu acho um pouco precipitado chamar o Obafemi de bomba depois de apenas 8 meses no main roster. Bom, vamos seguir em frente. O Vitor Guilherme vai fazer um comentário já sobre o Brock Lesnar. E aí, é óbvio, ele vai fazer a crítica sobre o Obafemi. Vamos lá. Tiozão, como consegue passar pano? A luta do Brock Lesnar, ele carregou a luta inteira sozinho. Onde o Oba teve 6, 7 movimentos. Foi uma luta fraca de 3,5. Uma boa luta de televisão. Agora, para ser main event, faltou movimentos que vem. Sendo os lutadores quase não usaram movimentos. Foi uma luta fraca. Se fosse Brock e Braun Strowman com as mesmas coisas, teria sido uma luta comum. Vitor, o seu argumento ele seria válido se essa fosse uma luta comum. Só que essa não foi uma luta comum. Essa foi uma street fight. Numa street fight, a luta é construída de propósito para que os lutadores não usem muitos movimentos de luta livre. Você não pode ver uma street fight e olhar apenas os movimentos clássicos da luta livre. Os suplexes, os clotheslines, os lariatos, as voadoras, os moonsaults. Você tem que considerar também as pancadas, os golpes com as armas. E teve isso nessa luta, tá? Aos montes. Então, o que a gente precisa entender é que quando você vê a luta como um todo, quando você vê a apresentação da luta, quando você vê o hype da luta e o que aconteceu na luta, não tem como você considerar uma luta fraca de 3 estrelas e meia, até porque, para começo de conversa, 3 estrelas e meia não é uma luta fraca, é uma luta muito boa. A não ser que você tenha dado nota de 0 a 10. Aí você me desculpa, você tá maluco. Tá? Com todo respeito, você tá maluco. Se você se lembrar da pancada do Brock Lesnar na mesa do lado de fora, se você se lembrar das cadeiradas do Brock no Obafemi que dobraram a cadeira, e se você lembrar do Brock Lesnar batendo com os degraus do ringue na cabeça do Obafemi 2 vezes ao ponto dos degraus do ringue dobrarem, amassarem, você vê que essa foi uma street fight absurdamente brutal. Então, a luta não foi só o pile driver na madeira. Ela teve muito mais coisa. Muito bem imprensada em 12 minutos de luta. Podia ter tido mais? Poderia. Por isso eu não dei 5 estrelas. Dei 4 estrelas e meia. Por quê? Porque esse tipo de luta você não avalia apenas pela quantidade de spots mirabolantes de luta livre. Você vai avaliar a agressividade, você vai avaliar a história contada no ringue, você vai avaliar a expressão dos lutadores, você vai avaliar o final e vai avaliar o pós-show. Então, na minha opinião, sim. Essa foi uma luta 4 estrelas e meia. Sim, foi uma luta muito maneira. Sim, poderia ter sido melhor. Sim, eu acho que o Obafemi é o next big thing e agora a WWE vai construir ele direitinho. Se isso você acha que é passar pano, desculpa, só lamento. É apenas eu defendendo no que eu acredito. Vamos continuar, vamos falar sobre, agora sim, a noite 2 do SummerSlam e vamos começar com o Vitor Manuel falando de Kevin Owens, né? Kevin Owens que voltou à WWE depois de quase 18 meses, né? Ele deixou a WWE em março de 2025, voltou agora em agosto de 2026. O Vitor disse o seguinte: o retorno de Kevin Owens foi um dos momentos mais emocionantes da noite. Depois de um período afastado, a arena explodiu quando a música dele tocou e KO apareceu novamente diante dos fãs. Não foi apenas uma volta, foi a chegada de um lutador que já provou várias vezes que pertence ao topo. Kevin Owens voltou com a mesma atitude de sempre, sem medo, pronto para lutar contra qualquer um. Vamos lá. Primeiro de tudo, muita gente mesmo, falando sobre o Finn Balor. Tá? Eu tô até vendo aqui, tem mais comentários sobre essa luta. Tá? Eu vou deixar esse comentário para frente. Uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: a apresentação, a construção da reviravolta foi excelente. A gente achou que ia ficar só no Gunther, né? A gente achou que só o Gunther ia se introduzir nessa luta, ia ser uma triple threat, e a gente já estava agradecendo aos céus, porque a gente achava que o Gunther realmente merecia estar nessa luta. Mas quando toca a música do Kevin Owens, foi uma coisa de surtar, assim, foi uma coisa de... Eu saí pulando aqui,
Eu acho que foi a primeira vez que eu me levantei da cadeira e comecei a pular que nem um maluco aqui no meu escritório com alguma coisa que aconteceu durante um show aqui no nosso canal. Já tiveram outras situações que eu abaixei, chorei, que eu vibrei, que eu gritei, mas nunca eu saí pulando que nem uma pipoca. Tamanho foi o impacto do Kevin Owens. Kevin Owens é um dos meus lutadores favoritos da WWE. Tá? Eu gosto da agressividade dele, eu gosto do fato de que ele é um cara como nós, entendeu? Ele não tem um físico perfeito, ele é um cara que, pô, é um operário da luta livre que construiu o caminho dele para a WWE e o cara se entrega toda santa luta. E ele provou isso nessa luta. Inclusive no pós-show ele disse que ele não ia voltar sem dar o seu máximo, que ele foi alertado pelos médicos e pela família para que ele pegasse leve, e ele chegou e riu, falou com o público, desde quando eu não me dou o meu tudo na luta. E a gente viu isso. Ele mandou Cannonball, ele mandou Moonsault, mandou açaí Moonsault pro lado de fora do ringue. O cara é maluco. O cara é maluco. E ele disse no pós-show, eu não sei quanto tempo eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso dando o meu máximo. Então, assim, a única coisa que eu posso dizer é muito obrigado. Muito obrigado, Kevin Owens, por ter trabalhado para conseguir voltar. Muito obrigado, WWE, por proporcionar isso pra gente. Foi talvez o maior momento do domingo. Tá, assim, o momento do retorno do Kevin Owens. Comparável com o resultado da luta de escadas que a gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, na minha opinião, merecidíssima participação e eu já teria ficado feliz só dele participar. Quando a WWE botou ele como number one contender, eu falei, putz, agora ficou intrigante. E é isso que vai fazer muita gente ligar a televisão na sexta-feira no SmackDown, dando uma abrilhantada nas nossas lives de sexta, que estavam em queda. Com certeza, o número de pessoas que vai aparecer na sexta-feira, agora na live, 8h30 da noite, fiquem ligados aqui no canal, para ver o Kevin Owens, que com certeza ele vai vir para promar, vai ser espetacular. Então deixou o show totalmente intrigante, abriu completamente as portas do main event. O main event tá recheado de gente no SmackDown. Talvez eles até tenham que mudar algumas pessoas pro Raw. Vamos ficar ligado, mas assim, foi realmente espetacular a volta do Kevin. Agora, o Matheus Henrique vai falar sobre um personagem que ficou pelo caminho, né? Tiozão, Sami mais uma vez prejudicado, para só ter um caminho. Kevin Owens ganhar do Punk, Sami ganhar o Money in the Bank e termos Sami e Kevin Owens na WrestleMania. Observação: Kevin Owens não for campeão mundial em cima do Punk, o retorno para uma luta de desafiante número 1 foi em vão. Bom, vamos lá, vamos por partes. Primeiro de tudo, não tem como a gente dizer que se o Kevin Owens não for campeão mundial em cima do Punk, o retorno para uma luta de desafiante número 1 foi em vão. Não tem como a gente falar isso. Por quê? Porque luta de desafiante número 1 não é garantia de campeonato. Entendeu? Nós já tivemos no passado inúmeras lutas de desafiante número 1 em que o vencedor não ganhou o título. E para que eles usam isso? Justamente para criar novas possibilidades, novas histórias e às vezes novos alimentos para o campeão. Então eu confesso que quando eu vi o Kevin Owens ganhando a luta de number one contender, a primeira coisa que eu pensei foi, puxa vida, Kevin Owens vai bater na trave de novo. Porque nunca que eles vão dar o campeonato mundial para ele com ele voltando agora. Ele ganhou o posto desafiante número 1 justamente para perder. E eu não vejo problema com isso, porque com certeza vai ser lutão. Eu sei que o pessoal vai chiar, vai reclamar, porque o Kevin Owens é favorito de muita gente, ele é meu favorito também. Mas, pelo menos a gente vai ter um lutão, provavelmente uma luta de 4 estrelas e meia, quando ele enfrentar o CM Punk. Se ele enfrentar o Punk. Por quê? Porque aí eu tô com você. Veja, digamos que o Kevin Owens não utilize esse number one contender agora. Digamos que ele use, mas por algum motivo ele o deslize de novo. Por exemplo, com um Sami Zayn atrapalhando, um Gunther atrapalhando, eles podem esticar a corda dessa história até o Money in the Bank, daqui a 2 meses. Eu acho que eles podem. De estar ali, pô, Kevin Owens foi ferrado, tal, não sei o que, então vai fazer outra luta, não sei o que. Eles conseguem esticar isso. E aí, se eles esticarem isso, pode acontecer um cenário em que aconteça o inverso. O Sami Zayn ganhe a maleta do Money in the Bank e ele faça o cash-in no Punk. Ou acontecer do Kevin Owens. E isso foi comentado, isso não sou eu que inventei, não. Comentaram no. Botaram nos comentários um fantasy booking assim. Ou o Kevin Owens ganha do CM Punk o título
e o Sami Zayn faz o cash-in nele, iniciando uma rivalidade entre o Sami Zayn e o Kevin Owens pelo título. Eu acho que o caminho que a gente está seguindo é esse. Não acho que vai ser na WrestleMania. Eu acho que vai acontecer antes. Pode ser que uma revanche aconteça para frente. Pode acontecer. Pode até acontecer o seguinte, o contrário. O Sami Zayn ganhar o título e o Kevin Owens fazer o cash-in e roubar o título do Sami Zayn. E aí iniciar uma rivalidade que pode desembocar sim na WrestleMania. Kevin Owens como campeão, Sami Zayn como desafiante, tendo vencido o Royal Rumble. Existem múltiplos caminhos, múltiplas avenidas, múltiplas possibilidades, mas que eu acho que nós vamos ter um cenário até o ano que vem que vai envolver Sami Zayn, Kevin Owens e o campeonato indiscutível da WWE, isso eu acho. E quando isso acontecer, vai ser mega merecido para os dois, por toda a trajetória que eles tiveram na sua carreira. Não tem como dissociar esses dois. Né? O pessoal fala muito da rivalidade do Seth Rollins e do Kevin Owens, do Seth Rollins e do Roman Reigns. Esses dois estão fazendo rivalidade desde a época do cenário independente. Então acho muito justo que eles se enfrentem por esse campeonato no maior palco de todos na WrestleMania. Vamos seguir em frente, vamos agora com o Breno Cinarella. Breno Cinarella, que também vai falar sobre essa rivalidade aí. Me nota no Sincerão, tiozão. Tá anotado, Breno. Você costuma aparecer nas nossas lives, mas tá meio sumido, hein? Fiquei muito feliz pelo retorno do Kevin Owens. E mais feliz ainda pelo Sami Zayn ser pinado. Mas fico preocupado com o futuro do Finn Balor. Já aceitei que o cara nunca mais vai ser campeão mundial. Mas toda a promo sobre superação foi pro ralo de novo. Será? Será? Vamos lembrar uma coisa aqui. Lá na NXT, quem foi que andou transitando lá por esse cenário do campeonato da NXT quando o Sami Zayn e o Kevin Owens estavam se enfrentando? O próprio Finn Balor, né? Então, o que a gente tem aqui são 3 lutadores que andaram se engalfinhando um tempo por outros campeonatos em tempos passados. Isso pode se replicar no main roster? Claro que pode. Pode fazer uma rivalidade tripla aqui? Claro que pode. Mas tiozão, e o Cody Rhodes? Tiozão, e o CM Punk? Bom, se a gente tiver um cenário em que um estrague a vida do outro, nós podemos continuar com essa rivalidade por ódio, por raiva, entre o Cody e o Punk, sem envolver o título. Mas tiozão, o Cody Rhodes é o QB1. Tá bom, mas o Roman Reigns fez muitas rivalidades sem disputar o título. Ele ficou um tempo sem ser campeão. Por que não o Cody Rhodes e o CM Punk? Eu acho que dá pra fazer. Eu, se estivesse no criativo da WWE, eu estaria defendendo isso. Vamos afastar o Cody Rhodes e o CM Punk um pouquinho do cenário do título. Vamos, de repente, botar ali o Drew McIntyre para ajudar nessa confusão toda. E vamos deixar o campeonato para esses 3 caras. Para esses 3 caras se engalfinharem, de repente trocar o título aqui e ali. E deixar eles carregarem esse main event do SmackDown por um ano. Vamos transformar o SmackDown de novo no show do Pro Wrestling. Antigamente, no início da Brand Split, o Monday Night Raw era o show do Sports Entertainment e o SmackDown era o show do Pro Wrestling. Vamos fazer de novo a mesma coisa. Dá pra fazer. É só querer. Vamos aguardar. Motivos pra gente assistir o SmackDown pra ver o que a WWE vai fazer, a gente tem. Vamos aguardar pra ver o que eles vão fazer. Agora, o Nobuyuki e o Nicolas fizeram comentários sobre Baron Corbin. É interessante a gente falar. Foi uma luta interessante, não teve muito tempo, foi um pouco ofuscada pelas demais, mas é importante a gente comentar um pouquinho sobre ela. Vamos ver o que eles tiveram a dizer. O Nobuyuki disse: Baron Corbin ganhou, já estava na hora. Aquele título estava fazendo hora extra nas mãos do Trick. E o Nicolas disse: falando um pouco sobre a vitória do Corbin em cima do Trick, foi uma baita de um acerto do Triple H. Espero que faça um bom reinado com ele. E por favor, Corbin, tire aquelas penas que o Trick fez na cinta do título US. Pelo amor de Deus. Bom, não eram penas, né? Era mink, né? Ele pegou a cobertura de mink do casaco que ele usa. E aí o Little Yari botou na cinta de couro do Campeonato dos Estados Unidos. É interessante porque eles mal fizeram aquele título e fizeram o Trick Williams perder. Olha, eu estou intrigado com esse Baron Corbin. Ele melhorou, ele parece que ele melhorou muito no cenário independente. Tanto nos microfones quanto no ringue. A luta dele com o Trick foi boa. A questão é que
o Trick é um cara meio difícil de carregar. Ele precisa de um lutador mais ágil para poder casar a luta bem com ele. O Baron não é esse lutador. Por isso que a luta não foi essas coisas. Fez 3 estrelas e 25. Mas eu fico intrigado por um Baron Corbin Carmelo Reis, por um Baron Corbin e outros lutadores que fiquem ali no cenário do mid-card. Um Baron Corbin e Ilya Dragunov, de repente, se o Dragunov voltar. Até mesmo um Baron Corbin e Rick Saint numa luta de 4 fatais, de triple threat, alguma coisa assim. Eu realmente estou intrigado com esse Baron Corbin. Se vai ser essas coisas, se não vai, se foi apenas um title reign que ele ganhou no contrato e a gente não tá sabendo, a gente sabe que tem teorias de que alguns lutadores, quando assinam com uma companhia, pedem para incluir no contrato uma chance de título, um title reign garantido. A gente não sabe, né, se foi isso que aconteceu ou não. Mas, com certeza, eu acho que o title reign do Trick Williams já estava ficando meio um pouco chato. E eu acho que essa vitória do Baron Corbin vai ajudar a dar uma mudada nas coisas, né? Vamos ver quais são as novas rivalidades que a WWE vai construir e que lutas que a gente vai ter. Com certeza o pessoal vai adorar ver o Baron Corbin mandando um End of Days, um dos finishers mais plásticos que existe na história da luta livre. Agora o Joaquim Ferreira vai falar sobre ela. Reconheçam, prestem a sua aliança à nova campeã interina feminina da WWE, Chelsea Green. Joaquim Ferreira comentou: justiça por Chelsea Green. Título merecido demais, mesmo sendo interino, apesar de que será uma utopia a Rhea Ripley perder quando ela retornar. Ademais, mesmo se tivesse sido planejado, achei massa a dedicatória da vitória ao Michael Hayes. Rapaz, essa foi uma tirada excelente, né? Quem não viu o meu vídeo ou quem não viu o Unreal, no Unreal, na segunda temporada, o Michael Hayes falou que a Chelsea Green não era uma lutadora para estar no topo, era uma lutadora de apoio. E aí, assim que foi ao ar o vídeo, todo mundo detonou esse comentário do Michael Hayes. O Triple H defendeu a Chelsea Green, depois o Michael Hayes se justificou, disse que foi editado o negócio. A Chelsea Green reclamou um monte. E aí, quando foi agora, no pós-show, quando ela ganhou, ela dedicou o título ao Michael Hayes. Eu, sinceramente, acho que foi chute, que foi uma brincadeira. Provavelmente porque ela deve ter uma boa relação ali com o Michael Hayes. Não acho, não vi nada demais, eu acho que foi só ela dando uma agulhadinha de boa e provavelmente o Michael Hayes deve ter dado umas boas gargalhadas. Ele não me parece do tipo que fica chateado e que é a caveira da pessoa só porque ela falou isso, tá? Agora, dito isso, você comentou aqui de que será uma utopia a Rhea Ripley perder quando ela retornar. Vou falar uma coisa pra você. Eu estou começando a querer acreditar que existe um mundo em que a Rhea Ripley perca para Chelsea Green nessa luta de unificação dos títulos. Como, tiozão? Simples, com uma interferência. Pensem comigo. Você é uma lutadora, por exemplo, como a Jade Cargill. Você está vendo a Rhea Ripley retornar para enfrentar a Chelsea Green por uma luta de unificação pelo Campeonato Mundial. Quem você acha que consegue vencer mais fácil? A Rhea Ripley, múltiplas vezes campeã mundial e que derrotou você na WrestleMania pelo título, ou a Chelsea Green, uma lutadora que recentemente você detonou em 3, 4 minutos num squash no meio do ringue, assim, com uma facilidade absurda, e que você estava dominando antes da WrestleMania. Perceberam a coisa? Eu acho que existe uma avenida, existe uma história, existe um caminho para a WWE fazer com que a Rhea perca esse título por via de uma interferência. E como a Jade Cargill tem as berries, é a possibilidade perfeita das berries virem, chamarem a atenção do juiz, a Jade Cargill entrar no ringue, dar uma cinturada na cara da Rhea Ripley e botar a Chelsea Green em cima dela. A Chelsea Green unifica os cinturões, se torna a nova campeã indiscutível feminina da WWE, novamente, sem fazer por isso, né? A história dela aqui, ela tá ganhando as coisas sem merecer, né? No ringue, né? E aí, a Jade Cargill se engalfinha com a Rhea Ripley. Uma outra possibilidade seria uma interferência da Charlotte Flair, por exemplo, por acidente, tentando ali tirar a Jade Cargill do caminho, ela por acidente acerta a Rhea, e aí a gente tem essas três
se metendo entre elas numa grudge match, numa grudge feud, né, numa rivalidade de puro ódio das três, e a Chelsea Green carregando o título por mais um tempinho, tá? Então essa eu acho que pode ser uma boa avenida para que a Chelsea Green pelo menos tenha um reinadinho até o ano que vem. Porque aí quando chegar no ano que vem, aí a coisa muda. Aí o cenário muda, quando chegar no ano que vem, você vai ter aí a jornada para WrestleMania, aí com certeza vai ter um momento que eles vão endireitar o percurso e fazer uma rivalidade que realmente seja de main eventers. Aí pode acontecer da Chelsea Green acabar perdendo esse título, pode perder num cash-in, aí a gente tem que ver quem é que vai fazer o cash-in. Tem vários cenários, várias avenidas que pode acontecer, tá? Mas eu vejo essa uma avenida plausível para que a Chelsea Green mantenha o campeonato e se torne a nova campeã indiscutível da WWE. Se vai acontecer, a gente vai ter que aguardar. Agora o Rafael vai fazer um comentário sobre o Dominic Mysterio, né? A gente viu o Dominic jobando para o Danhausen depois daquela confusão toda, aquela luta medonha, né, que foi mais uma luta de entretenimento do que qualquer coisa, mas muita gente não gostou. E ele vai dizer o seguinte: estou bem preocupado agora com o futuro do Dominic após essa rivalidade tosca com o Danhausen. Ele estava sendo bem elevado em 25 e esse ano na WWE tá uma lástima. Para mim seria bom ele ficar só na AAA por um tempo, agora que se uniu ao olho que tudo a ver. Ele tá fazendo referência a stable El Oro, que tem lá na AAA, stable do Dorian Roldan e do Omos. Ele entrou basicamente no lugar do Hijo del Vikingo, que era o líder dessa stable, e acabou se lesionando recentemente, estourando o joelho, e vai ficar praticamente um ano fora dos rings. Bom, o que eu posso dizer para você, Rafael? Eu acho que ainda é cedo a gente descartar a carreira do Dominic. Até porque ele tem um sobrenome e a irmã dele começou a trabalhar no Performance Center. Então, eu acho que a WWE apenas usou mal ele esse ano, isso é inegável, mas eu acho que eles podem reconstruir o Dominic. Eu acho que eles podem. Mas tiozão, poxa, destruíram o Dominic. Tá, cara, a Chelsea Green até um ano, 2 anos atrás era uma piada. Mesmo quando ela ganhou o campeonato dos Estados Unidos, ela era uma piada. Agora ela é uma campeã mundial. Veja como é que as coisas mudam de um ano para o outro. Acontece, não acontece? Então, eu particularmente acho que o Dominic ainda tem um futuro brilhante, ele ainda é muito jovem. Principalmente se ele se tornar face e começar a incorporar todos os trejeitos e manejos do Eric Guerreiro. Né? O Eric Guerreiro, que era assim, tio por adoção dele, né? O Eric Guerreiro e o Rey Mysterio se consideravam irmãos. Então ele chama o Eric de tio Eric, né? Apesar de que na storyline chama ele de pai, tá? Mas isso é história para um outro vídeo. Então, eu acho que ainda tem tempo. Eu acho que ainda tem tempo para ele ser reconstruído. Eu acho que a WWE pode começar esse caminho em 2027. Ou até mesmo agora, se eles resolverem mandar o Money in the Bank para ele. No começo do ano, muita gente apostava no Dominic como Money in the Bank para esse ano. Vamos ver. Eu acho que tem uma avenida aí, tem um caminho para o Dominic ser reconstruído. Agora vamos falar sobre Chad Gable e Penta. Luta, ó, daqui, mas que pouca gente comentou. Só que o Seisak ficou me perturbando na live para que eu pudesse ver o comentário dele e botar no Sincerão. Acabou mandando um comentáriozinho sobre isso. E aí, ele se deu bem, entrou no vídeo. O Seizá disse o seguinte: tiozão, a luta do Penta versus Chad Gable foi muito boa. Muito emocionante. E no final, Chad Gable, finalmente, depois de tantos anos, conseguiu ganhar o título intercontinental. É isso, Seizá. Eu acho que você sintetizou muito bem. Foi uma luta muito boa, qualidade muito boa, 4 estrelas. E o final foi muito bem construído. E a gente já viu as consequências agora no Monday Night Raw. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas não tem muito mais a acrescentar. Realmente, assim, eu particularmente gostei muito. Eu sou muito fã do Chad Gable. Já tem um tempo. E eu acho que ele é um dos lutadores que mais mereciam ser ovacionados e ter esse momento. E ver esse momento na casa dele, com a família dele. Então, foi muito, muito legal. O que eu posso dizer é que a WWE acertou e acertou muito a mão nesse resultado. Continuando na mesma linha do Chad Gable, nós temos um comentário aqui do Vitor Manuel, que também foi bem interessante, eu acho legal da gente destacar aqui. A vitória do Chad Gable foi um dos momentos mais especiais do SummerSlam Night 2, porque representou a recompensa de anos de trabalho, dedicação e evolução. Espero que a WWE mantenha o Chad Gable como campeão, pelo menos até o Survivor Series.
Por favor, Triple H, seu safado. Olha, eu acho que a WWE tá mantendo uma pegada de pelo menos alguns títulos eles darem um tempo pro campeão. Tá? Não aconteceu isso com o Campeonato dos Estados Unidos ano passado, que trocou de 2 em 2 meses. Mas pelo menos o Campeonato dos Estados Unidos, por exemplo, e o Campeonato Intercontinental levaram mais um tempinho para ser trocados. Né? O Intercontinental levou para uns 5, 6 meses, enquanto que o dos Estados Unidos foram 4 meses da WrestleMania até o SummerSlam. Eu acho que, assim, sincero e honestamente, eu acho que eles vão dar um tempinho pro Chad Gable como campeão intercontinental. E talvez eles façam até uma troca. Perde aqui, ganha ali de novo na revanche e tal. Eu acho que eles vão começar a construir o Chad Gable para, talvez lá no futuro, pensar em alguma coisa. O Chad Gable é uma pessoa perfeita para se tornar um futuro campeão mundial por um atalho. Seja um Royal Rumble da vida, seja um Money in the Bank, seja um King of the Ring, alguma coisa assim. Porque ele é a pessoa que, assim, realmente merece estar no topo, mas como ele tem a questão da estatura que atrapalha ele um pouco, para poder ser um pouco mais realista a ascensão dele ao topo da cadeia alimentar, ele vai precisar de um atalho. Depois que ele conseguir esse atalho, ele conseguir a credibilidade, chegar lá no topo, ganhar o campeonato mundial, aí é outra história. Aí a gente tá no nível de um Daniel Bryan, tá no nível de um CM Punk, tá no nível de outros lutadores que tiveram oportunidades, mesmo tendo uma estatura menor, graças a esses atalhos que a WWE oferece. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Eu, particularmente, estou muito esperançoso com o futuro do Chad Gable. Ele ainda tem um bom tempo de estrada e ele é muito bom no ringue e tem um condicionamento físico muito bom. Vamos ver se a WWE vai conseguir utilizar ele direitinho. Eu tô com uma esperança de que a WWE talvez tenha virado a chave e tenha começado a perceber que eles precisam premiar aqueles lutadores e lutadoras que são trabalhadores do ringue, né? Que estão sempre ali, estão dando seu sangue pela companhia. Então, galera como Kevin Owens, como Chelsea Green, como Chad Gable, esse pessoal precisa ser valorizado. Vamos esperar para ver se isso vai acontecer daqui para frente. Agora, o Cauã Cerqueira vai fazer um comentário sobre o Main Event. Nós vamos ter alguns comentários aqui sobre o Roman e Seth Rollins, tá? Então vamos comentar um pouquinho sobre cada um desses comentários, tá? Vamos comentar um pouquinho sobre esses comentários que fazem, né, tiozão? Vamos lá. Cauã Cerqueira. Roman e Seth é outro nível mesmo, os dois maiores da geração e dois dos maiores da história. Luta impecável, homenagem ao Dean Ambrose, Roman não dando a cadeirada, punhos juntos em homenagem ao The Shield no fim da luta. Cara, absurdo. Que main event espetacular, sem palavras pro show. Aqui eu vou trazer uma coisa que eu já comentei algumas vezes, que eu acho bem legal. De que a gente, às vezes, tem uma percepção do show como um todo alterada por conta do final do show. E eu acho que se eles tivessem boteado esse final aqui do Roman e do Seth, a gente talvez tivesse tido uma percepção um pouco menos positiva do SummerSlam. Digamos que o final não tivesse sido tão bem feito quanto esse. Talvez a gente estivesse falando que o SummerSlam foi um show bom, mas que poderia ter sido melhor. De repente a gente estaria dando um 8, um 8,5, ao invés de dar uma nota 10. Então eu fico feliz porque realmente a luta como um todo foi muito bem construída. E assim, para aquela galera que dropou a WWE, que diz que a WWE né, não é luta livre e tal, são pessoas que não conhecem o histórico da luta livre. Pensam que a luta livre é um bando de gente pulando para tudo que é lado, atochando 20 spots por minuto numa luta. Porque se você volta na história e você volta lá nas décadas de 70, de 80, de 90, cara, luta livre, mesmo nos territórios em que a luta livre era mais física, você tinha essa coisa de você ter um enredo sendo transmitido dentro da luta. Dentro da luta. Então você tinha muitas vezes coisas como rivalidade da época da Four Horsemen, que às vezes acontecia, Bret Hart e Shawn Michaels, a gente via muito disso nas lutas deles. Essa coisa que vai além dos spots, da luta em si, que traz um sentido, um enredo, uma narrativa para a luta, essa é uma arte que a WWE domina e que talvez tenha se perdido um pouco com a ascensão do Triple H
no criativo, né? O Vince era muito bom de fazer isso. Apesar de ele ter coisas muito loucas, ideias muito malucas e ser um velho tarado, a verdade é que ele conseguia trazer isso muito bem para algumas lutas. Como o Triple H ascendeu, ficou aquele contraste de, pô, legal, a gente tem uma luta um pouco mais esportiva hoje. Mas essa coisa dessa história, que a gente viu também na WrestleMania 40, no Main Event e tal, WrestleMania 41, Noite 1, isso se perdeu um pouco, tá? Então eu acho que eu, eu estou esperançoso que o booking da WWE possa ter dado uma guinada. E eu espero que a WWE continue nesse ponto. A luta do Main Event do SummerSlam foi tão boa na história que ela contou que a gente ficou com essa sensação de que realmente esse pode ter sido, certamente foi o melhor show do ano, e pode ter sido um dos melhores shows da história, um dos melhores SummerSlams da história, por conta de tudo o que aconteceu da forma como aconteceu no show. Agora, a Blackthorn vai fazer também um comentário sobre essa luta e sobre essa história. Sei que todo mundo vai falar de Seth Rollins e Roman Reigns, mas eu tenho que dizer isso. Acho que essa vai valer como The End of an Era. De toda uma geração de fãs mais novos, pois a gente viu esses caras construírem carreiras lendárias desde a The Shield até esse começo e fim dessa rivalidade. Sim, a Blackthorn, você está coberta de razão. Eu acho que quando a gente pensa na luta livre no Brasil, geralmente você tem aquela galera que começou a assistir em 2008. Mas a luta livre no Brasil, a WWE, as pessoas começaram a assistir com maior constância por volta de 2010, 2011, que foi quando a WWE começou a ser transmitida no esporte interativo e depois passou logo a seguir para a Fox Sports. Então, o nosso fandom aqui no Brasil, aqueles mais hardcore, mais antigos, eles começaram a assistir WWE justamente na fase da ascensão da The Shield, do surgimento da The Shield. Então, essa galera, essa base de fãs, tá tendo a oportunidade de ver fechar um ciclo de lutadores que eles viram surgir na WWE. Né? Algumas lendas que se aposentaram recentemente, Daniel Bryan, John Cena, AJ Styles, muitos deles viram... Tudo bem, o AJ Styles o pessoal viu estrear na WWE em 2016, mas ele lutava desde 2002. Né? Eu vi o AJ Styles na TNA, lá no comecinho de 2002. Mas a gente via, pô, Jeff Hardy vinha desde a década de 90, Edge Christian, Undertaker, John Cena, Randy Orton, Batista. Essa galera era mais antiga. Então, quando os fãs chegaram na WWE, eles já viram essa galera no topo. A The Shield, o pessoal viu desde o começo. Desde o comecinho da carreira deles. Quando eles chegaram em 2012, que estraçalharam o Ryback, a ascensão, a traição em 2014 com a cadeirada ouvida ao redor do mundo, o Rise of the Century em 2015, as lutas pelo título em 2016, quando o Seth Rollins volta da lesão no joelho, toda a sequência do Big Dog, 2022 a luta do Royal Rumble, o campeão ausente que faz com que a WWE crie o título para o Seth Rollins, aquele diálogo, o Seth falando eu sou o campeão que realmente defende o título, o outro é um ausente, WrestleMania 40, todas essas situações nós vimos desenrolar à frente dos nossos olhos. Noite 1 da WrestleMania 41, Paul Heyman traindo o Roman Reigns, aliando o Seth Rollins, tudo isso nós vimos, do começo até o fim. Então, realmente, eu acho que esse final dessa história, que parece que foi o final da história, realmente vai marcar os corações dos fãs da WWE aqui no Brasil. E eu espero que o pessoal perceba que, cara, assim como essa história terminou, outras histórias serão construídas, outras histórias surgirão, outras lendas surgirão. E aí a galera dá essa oportunidade, porque, por exemplo, da antiga, teve muita gente que parou de assistir a WWE quando o Undertaker teve a streak quebrada, em 2014. Entendeu? Então tem gente que acontece isso, o favorito perde, não assisto mais WWE. Eu espero que o pessoal se dê a oportunidade de ver novas lendas serem criadas e a gente ver novas histórias sendo contadas. Agora, nós temos o comentário do wrestling moderno, né? Ele vai dizer o seguinte: critico o Roman pela ausência, mas no ringue é ótimo. Seth é sensacional.
Que química e que luta histórica sensacional. Nem se compara com a luta do título da Noite 1 e muito pelo Punk. Aliás, Seth não erra uma entrada. Incrível. Bom, eu acho que não tem muito mais o que falar. É interessante notar que as lutas do Roman Reigns, todas elas são metódicas também. Todas elas levam tempo. Ele perde muito tempo, às vezes, farmando vaia. A gente sabe disso. Ou farmando aura, ou pedindo para reconhecer ele. Ele perde muito tempo nas lutas dele. Só que não transparece, porque o físico dele é muito bom. De repente, a gente não tá vendo que ele tá com o cardio na mesma situação que o Punk. Só que, como ele tem um físico muito bom e ele tem uma aura absurda, ele consegue esconder mais do que o CM Punk o fato de que ele precisa ter mais tempo para a luta se desenvolver. Porque eu não consigo ver uma luta do Roman Reigns tendo pausas porque o Seth Rollins, por exemplo, tá cansado. Não creio. Tá? Então, eu acho que o Roman, de repente, talvez esteja com o mesmo problema de cardio, mas ele é um cara que é mais inteligente e disfarça melhor nas lutas dele. Tá? Dito isso, não tem muito o que falar. Roman Reigns e Seth Rollins no ringue é maravilhoso. É uma das maiores rivalidades da história da luta livre. E essa luta coroou essa história. Se vai ser o final da história, a gente não sabe. Eu espero que não seja, porque eu ainda tenho uma vaga esperança de que quando o contrato do John Moxley com a AEW vencer em 2027, que a TKO venha com um caminhão de dinheiro e traga o Dean Ambrose de volta para a WWE, para que ele possa encerrar o ciclo na WWE, encerrar essas histórias com a The Shield e também receber a valorização que ele sempre mereceu. O Dean Ambrose não ser pelo menos umas 6 vezes campeão mundial é uma desgraça, tá? Então eu acho que ele merecia voltar para a WWE, tomar conta do main event como Rio, tá? Como Rio, e ganhar pelo menos mais uns 4, 5 campeonatos mundiais. Eu acho que sem isso, eu acho que vai ficar realmente muito claro que a WWE dropou muita bola com o Dean Ambrose. Mas os fãs da AEW vão dizer que ele é múltiplas vezes campeão mundial na AEW também e que ele não deveria ligar nada para a WWE. Mas é uma questão de disputa de fandom. Eu particularmente acho que ele merece ser melhor valorizado na história dele na WWE. Agora, nós vamos para o Monday Night Raw. E aí no Monday Night Raw, nós temos alguns comentários interessantes. O primeiro, que é um camarada que tem o nick The America White House, diz o seguinte: vocês acham que ainda está cedo para empurrar o Devon lá para cima? Bom, a minha resposta para isso é sim e não. Por que sim e por que não? Eu não acho que está muito cedo para empurrar ele lá para cima por conta da idade. Porque, apesar do Devon Evans ser muito novo, acho que ele tem 21 ou 22 anos, nós já tivemos casos de lutadores muito novos que se tornaram campeões mundiais. Brock Lesnar e Randy Orton. Então, se você tem situações em que lutadores com uma idade muito pequena, lutadores muito novos, que mal saíram da adolescência, serem campeões mundiais, por que não o Devon Evans? Poderia acontecer. O cara é muito bom, é espetacular, poderia acontecer. Mas eu acho que o Devon ele tá precisando de um pouquinho mais de rodagem, de traquejo, para ele perceber, primeiro, como ele fazer uma apresentação e uma promo melhor. Eu acho que ele ainda está muito escrachado, tal, naquela pegada de querer falar com o público jovem. Talvez ele precise só reduzir um pouquinho as gírias para ele ser um pouco mais compreensível. E principalmente ele aprender que ele não precisa lutar 120% da velocidade e das loucuras em toda a luta. Que ele pode fazer lutas a 80% e guardar os 100, 120% para as oportunidades especiais. Isso vai vir com o tempo de rodagem de luta. E se isso acontecer com ele, para isso acontecer com ele, eu acho que ele precisa de um pouquinho mais de tempo. Tá? Então eu daria para ele aí mais 1 ou 2 anos, mas que com certeza ele vai ser campeão mundial. Se não tiver lesão, com certeza ele vai, tá? Agora, o perfil A Verdade Que Não Se Cala, que eu desconfio que seja o fake do wrestling moderno, porque apareceu num outro momento uma mesma frase exatamente igual para o perfil do wrestling moderno e logo embaixo desse perfil A Verdade Que Não Se Cala, ele vai fazer o seguinte comentário sobre a Becky Lynch e o Campeonato Intercontinental.
Título com a Beck estava na altura da Lua, Campeonato Intercontinental. Com a Sol, baixou para a altura do Everest. Com a Raquel, vai cair para a altura da Torre Eiffel. Vai ser segundo plano da Liv, que é segundo plano do Dominique. Bom, eu não sei se esse campeonato vai cair para o nível da Torre Eiffel, porque eu acho que com a Soroka ele já caiu muito. Tá? O reinado da Soroka não foi essas coisas. Ela manteve o título ativo, sim. Fez algumas lutas com o título, sim. Mas ela não teve nenhuma rivalidade assim, meu Deus, que rivalidade que a Soroka teve com esse cinturão. Pelo contrário, eu acho que, até por conta do torneio do Queen of the Ring e tal, meio que a Soroka ficou meio que encostada. E aí, a WWE não criou histórias para esse campeonato. Agora, com esse campeonato, no meio desse salseiro do Judgment Day, que a gente pode ver um cenário em que cada lutadora vai para um canto, esse campeonato intercontinental ele vai passar a ganhar valor. Eu acho que a gente pode ter uma situação em que Raquel Rodrigues e Roxane Perez deem uma rivalizada por esse título, caso o grupo imploda. E eu acho que isso vai favorecer. Só o fato da Raquel estar sempre nos shows por conta do Judgment Day, o cinturão aparecendo ali e tudo mais, eu acho que já vai ser legal. Tá? Agora, obviamente, a Raquel vai precisar defender esse título. Vamos ver como é que a WWE vai fazer isso ou se simplesmente vão ficar ignorando e daqui a 2 meses vão fazer alguma outra pessoa ganhar o título. Agora, o Douglas Lima vai fazer um comentário muito interessante sobre oportunidades, né? E aí, é muito interessante esse comentário porque ele casa muito bem e ele fala muito bem com a situação que a gente viu nessa mudança de chave do Booking, né? Esse Raw foi o Raw das oportunidades e testes, diga-se de passagem. Todos aproveitaram bem. Javon Evans, Ethan Page, Roxanne Perez e Royce Kish. Todos lutaram bem na minha visão. Tô com você. Eu acho, Douglas Lima, que realmente a WWE... Alguns desses lutadores eles já vinham fazendo testes. Javon Evans e Ethan Page viviam se engalfinhando. Não um com o outro, mas assim, às vezes em duplas, né? O Javon Evans chegou a lutar, acho que com Dragon Lee contra o Ethan Page e o Rusev. E nesse show eles ganharam um pouquinho mais de tempo para poder desenvolver bem uma luta. E foi legal. Royce Kiss no main event foi interessante. Ele lutando contra o Jacob Fatu. E a Roxanne também foi legal da gente ver ela aparecendo mais. Só que esse show particularmente, eu acho que ele foi uma continuidade de uma história que a gente viu no SummerSlam. Da WWE está valorizando um pouco mais os operários do ringue, tá? Que são aqueles lutadores que até alguns meses atrás ou um ano atrás não estavam sendo devidamente construídos e a gente ficava gritando o tempo todo aqui. Hashtag we want alguém. A gente ficava o tempo todo, pô, a WWE precisa empurrar a Raquel Rodrigues, a WWE precisa empurrar a Soroka, a WWE precisa empurrar a Chelsea Green, a WWE precisa empurrar o Chad Gable. E o que a gente tá vendo? A gente tá vendo toda essa galera que a gente passou meses, mais de um ano até, pedindo para a WWE levar, finalmente sendo elevados. Então a gente viu Chad Gable campeão intercontinental, Raquel Rodrigues campeã intercontinental, Chelsea Green campeã mundial. A gente tá vendo esse pessoal recebendo a sua devida recompensa e valorização. Então o que a gente tem que fazer agora é cobrar a WWE de alguma forma para que eles façam um bom trabalho com o booking dessa galera e que a WWE perceba que eles podem fazer isso com outros lutadores que estão encostados e que também merecem essa elevação. Então vamos ver se a WWE conseguiu entender o que ela precisava fazer, se ela resolveu mesmo ouvir um pouquinho a voz do povo para saber quais seriam os rumos que eles deveriam seguir daqui para frente. Agora vamos falar de um lutador que também recebeu uma nova oportunidade agora, literalmente foi recontratado pela WWE depois de 2 anos, que é o Big Cass. Big Cass que estava lutando na AEW, passou um tempo no cenário independente, depois foi para a AEW, agora voltou para a companhia depois de 8 anos e o pessoal não gostou muito da estreia dele, não. Foi justamente contra o Javon Evans, atacando o Javon Evans no final da luta. Caio Costa disse o seguinte: tiozão, esse debut do Cass como Rio ficou estranho demais.
Existem rumores que a WWE quer contratar o Enzo para reviver a Soft, e caso consigam, iriam tornar ele face? Muito estranho. Caio, eu acho que pode ter dado ruim na ideia de botar o Enzo e o Cass juntos. Eu não sei se de repente o Cass não quis, se o Enzo não quis, se o criativo não quis, porque eu realmente não vejo o sentido da WWE estrear o Big Cass como heel para depois tornar face assim que o Enzo Amore vier. E olha que o Enzo estava treinando no Performance Center. Ele chegou aí no Performance Center recentemente para treinar, o que é um indicativo de que ele estaria nos planos da WWE. Então, ou alguma coisa esquisita aconteceu com o Enzo aí, e a WWE desistiu de contratar ele, ou resolveram simplesmente botar um para cada lado e ver como é que isso poderia desenrolar. Considerando que a WWE parece estar querendo trazer a divisão de cruzadores de volta para a companhia, porque eles têm botado o Rey Fenix como campeão de cruzadores da AAA, defendendo esse título todo santo SmackDown, e o Enzo Amore já foi um campeão de cruzadores, eu não me surpreenderia do Enzo Amore reestrear nesse próximo SmackDown, tá? E aí, se isso acontecesse, o Enzo e o Cass ficariam separados. Vamos aguardar para ver como é que vai ser essa situação deles. Eu preferiria eles voltando como faces juntos, mas parece que a WWE seguiu por outro caminho. Agora, a Janiele vai fazer um comentário sobre o cenário do campeonato mundial, né? E o retorno da The Man, né? A Becky é sensacional, só o fato dela cogitar disputar o cinturão com a Liv Morgan já me deixou empolgada com esse título, que infelizmente estava apagado. Vaquer também me deixou animada. Qualquer uma das duas vai ser melhor que a Liv. Olha, polêmica, hein? Polêmica aí com os fãs da Liv Morgan. E olha que tem um grupo de fãs pesado da Liv Morgan aqui no canal, tá? É quase como a Bella Arme, quase, tá? Vamos lá. Eu acho que foi um retorno maravilhoso da Becky Lynch. Voltou como face. Voltou como face não, né? Voltou como The Man, né? A The Man é meio que uma twinner. E depois ver a Becky Lynch vendo a Stephanie Vacan vindo para atacar a Liv Morgan e ela sentada no corner só observando a Stephanie Vacan destruindo a Liv Morgan foi uma coisa sensacional. A Becky Lynch é uma lutadora que muita gente reclama, fala que ela é forçada, que ela tem um moveset limitado, mas cara, ela compensa isso, primeiro, sendo uma das melhores vendedoras de golpes da companhia, segundo, tendo uma persona simplesmente incrível. Então ela consegue passar realismo na intenção dela. Ela chegar e botar o dedo na cara da Liv Morgan e falar: eu quero lutar pelo campeonato mundial de novo. E o pessoal não reclama. Eu acho que pelo menos não reclama agora, né? Porque quando ela ganhar o título, o pessoal vai reclamar. Mas não tenha dúvida que vai ter gente vindo aqui falar que a Becky Lynch é forçada, que ela não luta nada no ringue e coisa do tipo. Mas, com a encarada dela com a Stephanie Vacan, aí o negócio ficou ainda melhor. Porque essa é uma Dream Match que a gente ainda não teve, Becky Lynch e Stephanie. E isso pode realmente jogar todo esse cenário do campeonato feminino do Monday Night Raw lá nas alturas. Ser uma das partes do show que a gente mais vai ansiar por ver. Eu, particularmente, tô mega hypado para ver essa rivalidade, para ver essas três lutadoras se engalfinhando no ringue. E, quiçá, com a Io Sky voltando. Aí a gente teria realmente um topo da divisão feminina do Raw simplesmente espetacular. Estou muito intrigado com essa rivalidade, com essa trinca de lutadoras aí. Provavelmente a gente vai ter uma luta de number one contender aí no futuro entre essas duas, a Becky Lynch e a Stephanie. E depois a vencedora vai encarar a Liv Morgan. Temos boas situações aqui para ver. Vamos aguardar. Com certeza a Stephanie deve vencer essa luta para poder encarar a Liv Morgan aí nessa viagem pela América Latina que vai ter ali em meados de setembro. Vamos ver como é que a WWE vai fazer esse booking aí. Agora o Vinícius Ferreira vai falar sobre Bron Breakker. Ih, rapaz. Lembrando, o Bron Breakker encarou o Boba Fett, né? O Boba Fett veio pro ringue, promou, na saída encarou o Bron Breakker ficou encarando ele, nem deu bola pro adversário dele, pro Joe Hendry, né? A forma como o Bron abandonou o Theory e ficou num estado quase de transe olhando para o Oba mostra que ele entendeu tudo. O Oba roubou tudo dele. Ele quem deveria estar no lugar do Oba Femi. Ao invés disso, ele está preso junto de três patetas.
Até mesmo o Paul Heyman o abandonou. Ele precisa ir atrás do Oba para tomar o que é dele, e para isso ele tem que se livrar da Division. Só faltou ele sair sem o título de duplas na mão para concretizar de vez isso. Estamos prestes a ver uma rivalidade monstruosa, e junto dela, uma nova versão do Bron Breakker. Olha, essa encarada do Obafemi com o Bron Breakker é mais uma prova de como a WWE ela sabe criar algumas pontas, né, nas histórias para poder colher lá na frente. Eles fizeram isso com Charlotte Flair e Jade Cargill. Charlotte Flair e Jade Cargill, elas estão plantando sementes do confronto entre as duas desde que a Jade Cargill surgiu na WWE. E a Jade e a Charlotte se cruzaram na rampa várias vezes ao longo de meses a fio. E aí, a primeira vez que as duas realmente se enfrentaram foi agora no SummerSlam. Era para ser no X1, mas depois acabaram transformando, por conta da questão da Rhea Ripley, acabou que elas se enfrentaram, se degladiaram na luta de escadas. Essa rivalidade vai continuar, e essas duas vão se enfrentar. Então, é uma rivalidade que estava todo mundo esperando, e que a WWE foi plantando semente, até colher. Né? Algumas histórias eles têm feito isso. Por exemplo, Grayson Waller conversando com a New Day, a Maxine Dupri ali conversando com o Austin Theory. Nós temos visto essas situações que vão sendo plantadas nos bastidores, ali às vezes até enquanto o pessoal está entrevistando, e aí depois eles escolhem isso. Essa encarada do Obafemi e do Bron Breakker, eu acho que é a mesma coisa. Essa rivalidade vai acontecer agora? Eu acho que não. Eu acho que eles vão plantar mais algumas sementes sobre isso. Mas, por exemplo, chamou a atenção o Bron Breakker falando com o Paul Heyman dos bastidores, perguntando assim, porque você até agora virou amiguinho do Obafemi, cadê ele? Né? Então, existe aqui um cenário hipotético da gente ver Bron Breakker e Obafemi disputando a atenção do Paul Heyman, para ver quem vai ser o próximo Paul Heyman Guy. Vamos aguardar para ver, porque é uma situação que intriga, mas nessa intriga toda, o que mais chamou a atenção realmente foi, depois que o Bron Breakker derrotou o Joe Hendry, o Austin Theory veio para o ringue para atacar o Joe Hendry, o Bron Breakker largou ele para trás. Abandonou o Austin Theory, o que favoreceu a chegada do Tozawa para atacar o Austin Theory e despachar ele do ringue. Eu espero que isso também seja um desses sinais de que o Bron Breakker vai largar a Division e ele vai focar em outras coisas na vida dele, porque se continuar do jeito que está, a carreira dele com certeza vai ser prejudicada. Agora o Apenas G vai fazer um comentário sobre algumas situações que eles estão mexendo no booking que ele achou interessante. Gostei da WWE colocar situações reais na frente das telas. Sami Zayn querendo justiça, Grayson Waller falando verdades da fraca divisão masculina da NXT, e agora o Bron Breakker do Novo Testamento sério, sem latido. O homem está perigoso. Que o Bronson Reed volte e acabe com a Division falando na cara do Bron que esse grupo acabou. Olha, eu tenho minhas dúvidas se vão fazer isso com o Bronson Reed. É capaz do Bronson assumir o papel de líder da Division. Porque senão, cara, se for pra matar com esse grupo de vez mesmo, vai ter que tirar o Logan Paul também. Eles vão ter que tirar o título de duplas do grupo, entendeu? Tira o título de duplas, faz alguma luta que eles têm, assim, que outros lutadores tenham que lutar pra conquistar esse título. De repente, sei lá, faz uma luta de escadas, que o Bron Breakker abandone o Austin Theory, ou então uma luta de triple threat, 4 fatais, alguma coisa que aconteça ali, alguma defesa em que simplesmente o Bron Breakker chega e fala, cansei dessa jossa. E aí ele vai dar as costas pro Austin Theory, o Austin Theory sofre o pinfall, e aí quando o Theory for confrontar ele, o Bron Breakker só encara ele assim, e chega e fala, tô nem aí pra você. E aí dá as costas e vai embora. Eu acho que o Bron Breakker do Novo Testamento, como você disse, tá interessante, esse Bron Breakker é sério, e vamos ver se eles conseguem engajar com essa persona aí. Mas que esse booking da WWE, utilizando essa coisa dos lutadores falarem muitas verdades, que isso tá interessante, tá. A gente já tem visto isso há algum tempo, agora
estamos vendo mais. Vamos ver se a WWE continua engatando a quinta marcha nesse estilo de booking. Agora, continuando, né, vamos tentar falar mais um pouquinho desse cenário de duplas. E aí o Carlos Melo, e aí falando também do título do Chad Gable, ele diz o seguinte: eu ia achar muito legal se depois do título o Gable tentasse reunir o Alpha Academy original com o Tozawa e o Woods, depois a Maxine tentasse se reaproximar e a Ivy Nile tornasse face e colocar o Max para correr, a Maxine para correr. Sonhar não custa. Sonhar não custa. Eu particularmente não gostaria de ver o Chad Gable envolvido com a Alpha Academy. Eu acho que o Chad Gable era um lutador sério, enquanto a Alpha Academy é um grupo de comédia, tá? Então eu particularmente prefiro que o Chad Gable ele fique na dele como campeão intercontinental. O que eles podem fazer é o Otis e o Tozawa lutarem sozinhos, por algum motivo, de repente com o final da Division, a Maxine tentar se reaproximar do grupo e aí sim a Ivy Nile aparecer e despachá-los. Vai acontecer? Não sei. Mas pelo menos seria uma forma diferente de aproveitar a Ivy Nile. A Ivy Nile que estava lá com o Chad Gable na American Made junto com os Creed Brothers, né? Aliás, traz os Creed Brothers pro topo de novo, gente. Vamos dar uma chance pros caras. Os caras são bons. Agora o Paulo César vai fazer um comentário sobre o Royce Keys no Main Event, né? Que, pô, brilhou pra caramba, né? É um comentário bastante válido. O Royce Keys, Royce Keys de Chaves, né? Deve pegar um gancho depois da surra que levou. O Jacob tá parecendo um tanque, apanha e se recupera muito rápido. Eu não sei se ele vai pegar um gancho ou se de repente ele vai ganhar uma folga. Eu acho que ele vai ganhar uma folguinha aí de umas 2 semanas. E eu creio que essa questão do Royce com o Jacob, eles encerraram nesse show. Essa história foi encerrada e o Royce ele vai caçar outras histórias no SmackDown, porque ele é do SmackDown. Então, a gente vai ter que ver como é que vai ser a reconstrução do Royce Keys. Eu fico com pena de ver o Royce servindo de alimento para o lobisomem samuano. Mas, quando a gente considera que o Royce está chegando agora na companhia e o Jacob já chegou há um pouco mais de tempo e precisava ser reconstruído como um monstro dominador depois de perder várias vezes para o Roman Reigns, eu acho que o Royce cumpriu com seu papel. Ele é um lutador carismático, ele é um lutador bom, o Royce Keys, e que com a devida construção esse cara vai longe. Já mexeram na música dele, cortaram toda aquela introdução fraca da luta dele, da música dele, deixaram só 2 segundinhos antes de entrar na batida. Isso já melhorou muito a apresentação dele. Eu acho que ainda tinham que mexer mais um pouquinho, dar um revamp nessa música aí, trazer uma batida mais forte para ela, para melhorar. Mas eu acredito no Royce Keys, então vamos ver aí como é que a WWE vai continuar aí com a construção do Royce daqui para frente. Quanto ao Jacob, desnecessário dizer, saiu mega elevado como monstro dominador aí e como ele vai acabar se tornando o capanga número 1 do Roman Reigns, né? Essa que é a verdade. Agora vamos falar sobre LA Knight, né? Yeah! E aí o Leonardo Lira vai fazer comentários sobre ele, né? Lembrando que o LA Knight veio bater de frente com o Roman Reigns no começo do show. Me incomoda usar o LA de janta pro Roman. Vai ocupar o Boba com o Braun? Ok, é novidade. Agora usar o LA Knight de novo para fazer o job, colocar a Bloodline no ringue com o Roman. Eu colocava a Bloodline no ringue com o Roman e setava uma field Roman e Penta com ele metendo um Serum Medo na cara do OTC. Pra quê? Pro Penta servir de alimento pro Roman ao invés do LA Knight? Quem que a gente acha que tem potencial maior de longo prazo? Eu acho que o Penta. O LA Knight, ele é um cara que ele pode ganhar uns 2, 3 títulos antes de se aposentar. O Penta, eu acho que ele tem um potencial maior até de engajamento com a América Latina e tudo mais. Aqui, eu vou falar um pouquinho de algo que pode acontecer, tá? Assim, posso estar enganado, mas pode acontecer. Nós podemos ver aqui um cenário em que o LA Knight ganhe a maleta do Money in the Bank. Nossa, a gente já falou de um monte de gente como possível dono da maleta do Money in the Bank, isso é verdade. Mas o LA Knight, ele seria um lutador perfeito, além do Solo Sikoa, para ter essa maleta e ficar esfregando ela na cara dos campeões.
Por quê? Porque ele é talvez o cara dessa geração de lutadores que ainda não são campeões mundiais e que a gente viu ser muito engajado com o público, mas não ter tido a chance. Talvez ele seja o pior caso de lutador mal aproveitado. Então, a gente vê o LA Knight tentando bater de frente com o main event de novo e tudo mais, e não recebendo a chance de ser campeão, isso irrita e irrita profundamente. Mas, caso o LA Knight ganhe a maleta, isso já deixaria o público num frisson absurdo. Por quê? Porque todo mundo e a mãe sabem que o LA Knight merece ser campeão mundial. Assim como a gente sabe que Sami Zayn merecia ser campeão mundial, que outros lutadores, como a Chelsea Green, merecia ser campeão mundial, o LA Knight merece ser campeão mundial. E aí eu me pergunto se a WWE vai utilizar a oportunidade, de repente, do Roman for fazer algum filme, alguma coisa, vão utilizar isso para que o LA Knight ganhe a oportunidade de ser campeão mundial. Isso teria, na minha opinião, que vir com o Money in the Bank. E seria perfeito para a persona atual dele, em que ele se sente ferrado, porque ele teve uma chance pelo título, perdeu por conta da Bloodline, depois disso ele nunca teve. Então seria a oportunidade perfeita de ele ficar esfregando a maleta na cara do Roman, e aí no momento certo ele iria lá e aplicaria. Então, eu acho que é um dos nomes favoritos. Nós temos três, né? Eu falei do LA Knight, eu falei do Solo Sikoa e eu falei do Sami Zayn. O que mostra o quão intrigante que vai ser esse Money in the Bank em outubro. Eu acredito que as lutas classificatórias devem começar em setembro. E aí, o Money in the Bank vai ser no começo de outubro. Vai ser com certeza um show que a gente vai precisar ver, porque vai ter muita, mas muita gente que merece essa maleta, essa alcunha de Money in the Bank. E a gente, como tem muita gente, a gente simplesmente não sabe quem vai ser o vencedor. Vamos aguardar, vamos ver se isso realmente vai acontecer. Para terminar o nosso vídeo, finalmente, né? Meu Deus do céu, foram quase 2 horas de vídeo e vou dar um backstage aí para vocês. Esse vídeo foi gravado em 2 partes, tá? Eu usei até a mesma camisa, mas eu gravei uma parte na noite de ontem e uma outra parte na manhã de hoje, porque gravar ele inteiro de uma tacada só simplesmente foi impossível. Minha voz ela estava indo para o espaço. O Eduardo Alves vai falar daquele encontro do Roman Reigns com o Rey Mysterio depois do final do show. E aí ele chega e mandou essa aqui. Vai ser top ver o Roman Reigns na AAA. El Grande Samoano. Olha, seria interessante, mas meter uma máscara no Roman Reigns e chamar ele de El Grande Samoano. Por que não, né? Seria, no mínimo, um negócio hilário. Bom, galera, com relação ao Roman, a gente não sabe que tipo de luta que ele vai fazer na AAA. Se ele vai vir para a Triple Mania, se ele vai vir para o Worlds Collide, se ele vai para o show da AAA que vai acontecer no mesmo dia, na mesma cidade que o All Out, lá em Chicago. Tem gente falando que vai ser em Chicago, tem gente falando que o CM Punk também vai participar desse show. Então, assim, a WWE tá querendo bater de frente mesmo, tá querendo peitar a AEW. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí nesse cenário, nessas situações, mas que intriga ver o Roman Reigns lutando contra os luteadores lá da AAA, com certeza intriga. Bom, muito obrigado a todos por terem acompanhado nosso vídeo até aqui, nosso vídeo /podcast /vidcast, porque esse negócio foi bizarro. Eu pensei em fazer 2 partes, mas depois eu falei, não, eu vou botar com quase 2 horas de duração esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ter uma galera que vai pra academia e vai ouvir, vai ter gente que vai ouvir no almoço, vai ter gente que vai ouvir no ônibus voltando para casa. Então eu vou fazer essa graça e vamos ver que bicho vai dar. Ou esse vídeo vai afundar, ou esse vídeo vai disparar no algoritmo. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, fazer essas loucuras muitas vezes eu não vou fazer não, porque senão eu fico completamente sem voz. Muito obrigado a todos por continuarem apoiando o nosso canal. Não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canalzinho. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.